Vamos, pessoal, correção do roteiro de atividade da semana de 31 a 4 de setembro. Situação de aprendizagem 2, aplicação do Teorema de Pitágoras. Vamos então, página 68, atividade 1. Uma situação muito usual do Teorema de Pitágoras é feita pelos pedreiros. Um pedreiro, para construir um ângulo reto com duas paredes, marca 30 cm e 40 cm em duas linhas laterais, aonde farão as paredes, que se interceptam. Depois une esses dois pontos para encontrarem uma medida equivalente a 50 cm. Assim, os pedreiros conseguem um ângulo reto. Na linguagem desses profissionais, tal procedimento é chamado de deixar no esquadro. Nesta situação, como é possível afirmar que o ângulo que será formado entre as duas paredes é um ângulo reto? Vamos para a resolução dessa atividade. Apareceu no centro de mídia dessa forma aqui a atividade para vocês. Aqui é o jeito que aparece no caderno do aluno de vocês. Pessoal, olha só o que os pedreiros fizeram. Eles pegaram uma linha com 30 centímetros, outra linha com 40 centímetros e uma terceira linha com 50 centímetros. Esticando-se essas linhas, eles vão, ao unir as três pontas, dos três cantos aqui, eles vão conseguir formar esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo eu tenho um ângulo de 90 graus, certo? Sempre que formar um ângulo retângulo, eu tenho esse ângulo de 90 graus. É assim que eles conseguem deixar a parede no esquadro. E como eu garanto para vocês que esse ângulo aqui tem 90 graus? Que esse é mesmo um triângulo retângulo e não um triângulo qualquer? Através do Teorema de Pitágoras. Aplicando o Teorema de Pitágoras, se a igualdade for verdadeira, então o ângulo formado entre as duas paredes será um ângulo reto. O que o Pitágoras falou para a gente? Que no triângulo retângulo, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ok? Então vamos lá. Um cateto mede 30, outro cateto mede 40. E a minha hipotenusa mede 50. 30 ao quadrado, 900. 40 ao quadrado, 1.600. 50 ao quadrado, 2.500. Então, se eu somar esse quadrado aqui, que é de 900, com esse quadrado aqui, que é de 1.600, eu vou ter 2.500, que é o quadrado desse número aqui. 2.500 é igual a 2.500. Então, essa igualdade é verdadeira. Agora, na página 69, vamos fazer a atividade 1.7. O arquiteto Marcelo elaborou um esboço do projeto arquitetônico da parte superior da fachada de um edifício, conforme o esquema a seguir. A. Determine a altura da fachada desse edifício. Então, vamos lá, pessoal. Do jeito que foi passado no centro de mídia, do jeito que eu passei para vocês. Tem um ângulo de 90 graus. E isso garante que o triângulo é retângulo. Se eu manusear esse triângulo aqui, vocês percebem que eu consigo dar dois tombos nele e deixar ele nesse formato aqui. Com o ângulo de 90 graus aqui no cantinho. O ângulo de 90 graus aqui em cima, ele continua sendo um triângulo retângulo, só fica meio diferente de vocês enxergarem, não é? Então, com o ângulo de 90 graus aqui, eu percebo que isso é um cateto e isso é outro cateto. E que essa medida aqui é a minha hipotenusa. E eu preciso saber o tamanho dessa medida aqui primeiro, para depois conseguir saber a altura da fachada. Como que eu vou descobrir esse comprimento aqui? Se há um triângulo retângulo, basta aplicar Pitágoras. Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. A hipotenusa é o que eu não sei, tá? Então eu chamo de x. X ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 4 mais 4. X ao quadrado é igual a 8. Não quero o x ao quadrado, eu quero o x, né? Então eu vou tirar a raiz para conseguir achar o x. Qual o número que multiplicado por ele mesmo é x ao quadrado? O próprio x.
Se eu tirar a raiz de um lado, tira a raiz do outro também. Raiz quadrada de 8. Não tem. Então, ó, o 8 eu posso fazer de outra forma. 4 vezes 2 também não é 8? Mesma coisa, né? Por que eu fiz isso? Porque eu consigo tirar a raiz de parte do número. Ó. Eu não consigo tirar a raiz do 8, mas eu consigo a raiz de 4. 4 vezes 2 é 8 da mesma forma, não é? Então a raiz de 4 é 2. O 4 acaba saindo fora do radical. Tá vendo? A raiz de 4 é 2. E esse 2 eu não consigo tirar da raiz, ele fica preso. Então a minha resposta final é 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 é esse comprimento aqui. Ok? Então, ó, realizando Pitágoras, eu sei que o tamanho de x é 2 raiz de 2. Daí, ó, por ser um triângulo isósceles, o triângulo isósceles é aquele que tem dois lados do mesmo tamanho. Certo? Então, a gente pode, como fala, deduzir que M e N são do mesmo tamanho. Ó. Já que ele é isósceles, esse lado é do mesmo tamanho desse, então esse pedaço é do mesmo tamanho desse, ok? Aplicando o teorema de Pitágoras, encontramos a medida. 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 é tudo, ó, esse comprimento inteiro. Então, ó, se M é igual a N, 2 raiz de 2 é inteiro, então se eu dividir 2 raiz de 2 por 2, eu vou ter um pedaço referente à metade desse tamanho, que é raiz de 2. Então agora eu sei que aqui é 2 e que aqui é raiz de 2. E quero saber o tamanho de h. Novamente eu vou colocar o teorema de Pitágoras. Quem que é a minha hipotenusa agora? Ó, se eu ignorar essa parte do triângulo, ó, ficar só com essa parte aqui do lado da esquerda, eu percebo que a minha hipotenusa agora, ó, é esse cara maior aqui, certo? Tá vendo? Ó, eu estou trabalhando com esse triângulo menor formado agora. A minha hipotenusa é o 2. Um dos meus catetos eu sei que é raiz de 2, certo? Que é o M. E o outro cateto não sei o tamanho ainda, chamo de H. Quando eu terminar de fazer esse cálculo, vou saber a altura dessa fachada. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Quando eu elevo uma raiz quadrada a uma potência, a raiz corta com a potência e sobra um número que estava dentro do radical, tá vendo? Raiz quadrada de 2 raiz de 2 elevado ao quadrado é 2. Mais h ao quadrado, que não tem o que fazer agora. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse 2 que é número e vamos jogar junto com o 4 do outro lado. Vai ficar assim, ó, menos 2 é igual, menos 2 mais 4 é igual a altura ao quadrado. Eu tenho que a altura ao quadrado é igual a 2. Mas eu não quero a altura ao quadrado, eu quero somente a altura. Vou só inverter a balança aqui para vocês verem o h do outro lado, vai ficar mais fácil. Tiro as raízes dos dois lados. A raiz corta com potência, sobra só o h de um lado. E a raiz quadrada de 2 eu não consigo resolver. Fica a raiz quadrada de 2 mesmo. Então, qual que é a altura da fachada? Raiz de 2. Se vocês baterem aí na calculadora, a raiz de 2 é praticamente 1,40 m. 1,4 vezes 1,4 é quase 2 metros. Ok? Então, temos a nossa primeira resposta. Agora eu pergunto, qual é a medida da largura da fachada do edifício? A largura da fachada não é aqui embaixo, pessoal? A gente já fez no item anterior essa conta. Qual que é a largura da fachada? A própria hipotenusa. E quanto que deu a hipotenusa aquela hora? Novamente, o mesmo cálculo que a gente já tinha feito, né? A nossa hipotenusa vale 2 raiz de 2, que é esse comprimento aqui, da fachada. Ok? E a letra C, qual a área total da fachada do edifício?
Vamos supor que eu queira pintar a fachada. A tinta, eu vou comprar a tinta dependendo da área, né? De quantos metros quadrados tem aqui. E como que eu faço para descobrir a área de um triângulo? Fácil, né? Base vezes altura dividido por 2. Essa é a fórmula para calcular a área do triângulo. Qual que é a base do meu triângulo? 2 raiz de 2. Ó. Tudo isso dá 2 raiz de 2. Multiplicado por a altura, que é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. Então a área aqui do meu triângulo é 2 metros quadrados. Ok? Agora, pessoal, vamos fazer umas atividades extras, tá? Essas atividades não estão no caderno do aluno de vocês e são mais algumas atividades de aplicação do Teorema de Pitágoras, ok? Atividade 1. Para chegar ao topo de um edifício que tem 12 metros, João colocou uma escada de 5 metros. Qual é o comprimento da escada? Olha que exercício simples, ó. Eu sei que a altura do prédio é 12 e eu sei que a distância entre o prédio e o pé da escada é 5 metros. Eu percebo que a figura formada é um triângulo retângulo. Se eu aplicar Pitágoras, eu consigo descobrir o tamanho da escada. E fica bem facinho de aplicar Pitágoras, né? Percebo que a escada é o meu lado maior, que é a minha hipotenusa. Um dos catetos vale 5 e o outro cateto vale 12. Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. A minha hipotenusa é x. Então, x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, que é um dos meus catetos, mais 12 ao quadrado. Ó. O 2 era para estar aqui. Ele veio parar aqui embaixo, tá? Mas esse 12 aqui faz parte do 12, tá? 12 ao quadrado. X ao quadrado continua sendo x ao quadrado. 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. 12 ao quadrado, 144. Se eu somar 144 com 25, 169. Tiro a raiz dos dois lados, eu sei que a raiz de x ao quadrado, corta aqui, é o próprio x. Raiz de 169. Vou procurar. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 169? Vou tentar o 10. 10 vezes 10, 100. Não é. 11 vezes 11, 121. Também não é. 12 vezes 12, 144. Também não é. 13 vezes 13, faço aí no cantinho, deu 169. Então, o número que multiplicado por ele mesmo é 169, é o 13. Então, qual que é o comprimento da minha escada? 13 metros. Ok? Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício, preciso colocar um cabo que vai do poste até a caixa de luz, uma vez que o cabeamento é antigo e precisa ser trocado. Considerando que o poste tem 6 metros de altura e está a 8 metros da casa, quantos metros de fio é necessário? Então, pessoal, novamente eu percebo que aqui forma um triângulo retângulo. E se forma um triângulo retângulo, basta aplicar Pitágoras. Vocês podem pausar o vídeo para vocês acharem o comprimento dessa corda aqui. Daí, depois que vocês acharem o valor, vocês voltem aqui para conferir, ok? Beleza. A hipotenusa, que eu não sei o valor, chamo de x. Um dos catetos é 8, que está ao quadrado, e o outro cateto é 6, que está ao quadrado. 8 ao quadrado? 8 vezes 8, 64. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Se eu somar 64 com 36, 100. Vou tirar a raiz dos dois lados, eu sei que a raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x, e penso, qual o número que multiplicado por ele mesmo é 100? É o 10. Descobriu o comprimento do fio aqui, ok? Vamos para o último exercício. Uma criança observa um ninho de pardal no alto de uma árvore que tem 4 metros de altura. A sombra que a árvore projeta no chão possui 3 metros de altura.
Sabendo que a árvore forma com o chão um ângulo de 90 graus, qual é a distância da criança até o pássaro? Então a criança está aqui, o pássaro está aqui. A árvore tem 4 metros, a distância entre a criança e a árvore é 3 metros. Novamente, eu quero saber a minha hipotenusa, ok? Basta aplicar Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa ao maior, né? X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. Se eu somar 16 com 9, 25. Tiro a raiz dos dois lados, eu sei que a raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x. E penso, qual o número que multiplicado por ele mesmo é 25? É o 5. Beleza? E aí acaba a nossa aula de hoje.